Simbora! Grande prazer estar com vocês novamente. Hoje quero trazer aqui um vídeo para vocês sobre 3 métodos para serem aplicados na Pinnacle ou Betfair. Esses métodos não são meus, tá? São de pessoas que estão aqui dentro do grupo, uma equipe, certo? A pessoa que eu mais conheço dentro dessa equipe é o Pedro GX. Esse eu posso falar com propriedade, porque eu já conheço ele há quase 5 anos, que a gente faz estudos juntos. É o criador do canal Engenharia das Apostas, que até sugiro vocês seguirem lá. Ele tem um pensamento muito alinhado com o meu aqui, na questão de profissionalismo e transparência. Então acho justo aqui fazer uma avaliação na parte de validação desses métodos aqui, que ele está colocando à disposição para vocês em 3 canais. Já está na parte de validação prática, então primeiramente eu vou só passar aqui rapidinho, porque nós vamos fazer isso aqui agora juntos, na prática, tá? Estou abrindo esses arquivos pela primeira vez, tá? Mas aqui só para mostrar rapidinho para vocês, até vou aumentar um pouquinho. Eles fizeram o treino, tá? Depois do treino eles aplicaram o backtest numa base separada, que seria representada aqui por esta parte azul do gráfico, tá? Aqui seria o lucro acumulado. E esta parte verde aqui é a validação prática, que é uma parte super importante da fase de validação. Por que é importante aqui essa parte? Porque o que a gente espera é que aqui nessa parte verde, né, que é a prática realmente que a gente está usando o método, né, corresponda à parte azul. Porventura, pode não corresponder, então isso nos indica algumas possibilidades, tá? Bem basicamente aqui para a gente não enrolar muito. Pode ser que a gente tenha cometido um erro no backtesting e aqui ele apareça, de forma que a gente tem que voltar no backtesting e revisar o nosso trabalho. Pode ser também que o mercado tenha feito algum ajuste no modelo, certo? A gente não tem acesso a esse tipo de informação no mercado, mas com certeza o mercado vai se atualizando também. Então é um detalhe que bem importante para vocês ficarem espertos. Beleza? Eu vou fechar aqui, porque agora nós vamos fazer a parte de validação usando a nossa planilha de validação, que está aqui. Ela está em branco aqui. Eu já abri o primeiro aqui para nós já tocar ali ficha aqui. Então beleza, aqui eu tenho o Huawei, tá? Este método aqui, a odd média dele, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou clicar na coluna da odd do Huawei e nós vemos aqui que ele tem uma odd média de 2,37, back Huawei. E eu tenho aqui junto nessa base, né, o backtesting com os resultados, né? E aí logo abaixo aqui eu vou ter a validação prática. Bom, beleza, mas o que a gente pode fazer aqui? Porque assim, bem basicamente, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar prever o que vai acontecer com o método daqui para frente. É isso que basicamente a validação nos diz isso. Ah, mas nós vamos ter a certeza? Não. Nunca vamos ter a certeza. Tem uma frase que eu acho bem legal, bem conhecida aí no meio estatístico, que diz o seguinte: todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. O que esta frase quer dizer? Ela não quer dizer que os modelos não servem para nada. Ela quer dizer que a estatística nunca é certeza, mas ela te dá uma boa previsão. Essa previsão pode ser útil. Tem uma outra frase que eu utilizo que eu poderia até colocar num quadro aqui de tanto que eu falo ela. Melhor trabalhar com previsibilidade do que no escuro. Vocês não concordam com isso? Quando a gente sabe o que pode acontecer com o método, principalmente na parte de risco, a gente tem um amparo muito legal para trabalhar. Porque se algo ruim está acontecendo com o método, uma curva negativa, um drawdown, a gente sabe que estava previsto. Agora imagina se você não sabe. O primeiro drawdown que acontece, você... Porra, e agora? O que eu faço? Vou parar, o método não está validado. Você entende como você, com a validação você tem um parâmetro para as entradas futuras? É isso que nós vamos fazer aqui. Então beleza, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, todo o período de backtest. Então vou descendo aqui, ó, backtest, backtest, backtest. Aqui começou a validação, tá? Então eu vou separar esses dados aqui e vou colar aqui na nossa planilha de validação, que está à disposição de vocês aí nas mensagens fixadas, tá? Vou colar como valores e vou dar uma ajustadinha aqui para ver se os cálculos foram feitos certinho até lá embaixo, ó. Sempre verificando essa parte aqui. Vou então aqui descer as fórmulas até lá embaixo, vou dar uma conferidinha. Beleza, vamos ver se o nosso gráfico também está alinhado aqui com o volume que nós colocamos. Pode ver que aqui eu vou ter que dar uma... descer um pouquinho aqui, né? Para colocar o gráfico inteiro lá de todos os resultados do backtest. E é isso, tá? Vamos lá para cima então ver o que aconteceu.
Bom, a gente pode ver aqui que no backtesting nós chegamos aqui em 750 bets, né? Tá aqui, ó, nossos dados principais do método. Eu vou dar uma aumentadinha para vocês verem melhor aí essa parte aqui, tá? Vamos lá, vamos analisar juntos aqui agora alguns detalhes importantes para a gente perceber a respeito da validação do método. Aqui nós estamos falando do backtest, tá? Um ROI muito bom, 16%, beleza, 750 o volume. A nossa odd média nós vimos lá 2,37, né? Então o desvio padrão tá bem dentro do que eu esperava para uma odd média 2,37, tá bem interessante. Certo? O intervalo de confiança também tá interessante. Aqui você pode ver que quando a gente olha o bloco de 400 nós temos um intervalo maior do que quando a gente olha um bloco de 800, justo, já que com mais volume nós temos uma previsão melhor. Máximo acumulado 121, mínimo acumulado chegou a menos 1 em algum momento, máximo drawdown menos 17. Aqui os riscos da banca que você colocaria para quebrar a banca. Então, para quebrar a banca aqui com 5,85 unidades de stake, você corre o risco de quebrar a banca nesse método. É só um dado para a gente ter essa noção, porque obviamente ninguém vai colocar 6 unidades no método. Mas aqui a gente tem essa noção. O que é importante aqui para a gente avaliar? Além de olhar aqui essas curvas aqui, que visualmente a gente já tem uma noção muito boa, né, sobre a consistência do método, a gente pode avaliar o que? O desvio padrão dentro dos blocos. Então a gente teve no primeiro bloco de 401,19 e no segundo bloco, olha só, 1,19. Esse é um ótimo sinal de consistência do método. Ele manteve exatamente o mesmo desvio padrão. Se tivesse aqui 1,22 já estaria ótimo, tá? Já estaria ótimo. Agora veja que está perfeitamente alinhado aqui o desvio padrão. E o que a gente espera? Que na validação prática, que é a parte verde lá, né, que mantenha dados próximos aqui, tá? Porque o ROI, pode ver que ele variou mais, ó. O ROI variou de 13 para 19 aqui, se bem que aqui nós não temos um bloco completo ainda, faltaria 50 bets para fechar 400, né? Mas nós temos um alinhamento muito bom aqui no desvio padrão, e isso sempre é um bom sinal. Temos o método aqui como validado no backtesting, tá? Que ele está mostrando aqui o verdinho e está nos dizendo aqui, ó. O que está nos dizendo aqui? Quando fechou os 400 bets iniciais do backtesting, ele está nos dizendo o seguinte, que 95% dos próximos blocos de 400 bets, o método tende a conter a média prevista no intervalo, que é qual média? De 0,1 a 0,25. É este o intervalo, tá? A média está dentro deste intervalo. Então, nas próximas 400, aqui o método, a validação está nos dizendo que as próximas 400 vão ficar entre 1 e 25% de ROI. O que aconteceu? 19. Então, perfeito, ficou dentro da validação, certo? Claro que quando a gente olha aqui agora 800, nós temos um intervalo menor, como eu falei para vocês, porque nós temos um volume maior. Então, se nós considerarmos 800 bets, as próximas 800, a gente espera que então que esses blocos fiquem entre 8 e 25% de ROI. Beleza, tudo muito lindo, bonito, backtest, mas vamos agora olhar o que? A prática, né, pessoal? Agora que o bicho pega aqui, vamos lá. Eu vou então pegar estes dados. Melhor ainda, vou fazer aqui só pra gente... Eu vou pegar os dados aqui desse bloco 1, que ele tá completinho, tá? E vou copiar aqui para baixo. Eu vou diminuir um pouco aqui pra gente conseguir visualizar esses dados aqui. E vou deixar aqui, tá? Porque eu vou agora apagar isso aqui. Eu vou apagar e vou colocar só os dados da validação prática agora, que estão aqui, ó. Acabei de pegar aqui, ó, tá? Vamos lá. Vou colar aqui e vou ajustar aqui, né? Sempre vou ajustando aqui, ó, para você não pegar dados errados, né? Então aqui era do bloco de backtest, vou tirar fora. O nosso gráfico aqui ficou pequenininho demais, então vamos... Veja, essa aqui é a validação prática, tá? Teve um momento aqui de lateralização do gráfico acumulado, no final aqui teve uma subida legal. E o que nós tínhamos aqui lá no backtesting, ó? A média de 13 e o desvio padrão de 1,18.
que nós temos aqui agora? Claro, aqui no bloco 1, né, pessoal, como a validação prática está em andamento, nós vamos esperar aqui. Não sei exatamente como eles fizeram a validação, o bloco que eles olharam, tá? Estou mostrando aqui a forma que eu costumo fazer, dada essa odd média aí. Creio que 400 bets é um bloco bem decente para a gente analisar. Então, caso eles estejam olhando 400 bets, eu não sei exatamente, mas com certeza eles não chegaram ainda no bloco de validação prática ainda aqui, certo? Mas justo que eles já estejam convidando para entrar no canal para que vocês acompanhem aqui esses resultados, tá? Sugiro sempre falei isso, quando eu crio um canal que está na validação prática, eu sempre aviso para você ou não seguir com dinheiro, tá? Só acompanhar, ou se for seguir com dinheiro, botar uma moeda de teste apenas até que tenha a validação total, geral, entendeu? Completa, aqui da parte prática também. O ROI tá interessante, bem dentro do que a gente esperava, né? 22%. E o desvio padrão, veja que aumentou um pouquinho, ó, tava 1,19, né? Aqui foi para 1,21, mas perfeitamente alinhado, tá? Essa diferença é mínima, mínima. Então, show de bola, show de bola. No meu modo de ver aqui, até o momento, né? É pouco pra gente ter uma avaliação melhor, mas já nessa 143 aqui já está correspondendo ao que a gente espera, com bons resultados, 22% de ROI, tudo dentro do previsto aqui. Então, show de bola. Esse aqui tá legal, tá? Vamos pro próximo então aqui para nós tocar a ficha aqui então. Porque aqui eu ainda tenho, ó, o draw, o LTD e o home. Vamos pro home e depois a gente faz por último o draw, tá? O home nós temos a odd média em 1,66. Aqui sim, um detalhe interessante, ó, eu não preciso de repente olhar o mesmo bloco do Away, porque o Away tem uma odd média mais alta. E este home aqui, que eu estou vendo agora junto com vocês, acabei de descobrir que ele tem uma odd média mais baixa. Talvez não precise de 400 bets para fazer a validação, mas eu vou manter 400 aqui só para nós fazer um estudo bem robusto, olhando um bloco bem robusto, tá? Vamos ver até onde que foi a validação e o backtesting. Então, backtesting, nós temos aí 400, bem certinho, ó. Vamos ter 400 e poucas bets de backtest. E depois temos na validação aí mais um pouquinho aqui. Mas vamos pegar primeiro só o backtest. Vou pegar as 400 do backtest, beleza? Vamos lá. Então aqui, 400. Eu vou pegar 400 certinho, tá? Tem um pouquinho mais aqui, mas nós já temos dados suficientes aqui para inserir lá na nossa planilha de validação. E ter uma boa análise aqui. Então vamos lá, aqui. Backtest do home agora. Uma consistência muito interessante. Aqui nós não vamos ter bloco de comparação, porque chegou a pouco mais de 400 apenas, né? Porque aqui da mesma forma, ó, com 400 bets, teve um ROI de 16%, um desvio padrão de 0,77, por quê? Porque a nossa odd média aqui é mais baixa, então justo que esse desvio padrão também seja mais baixo e que nós tenhamos menos oscilações aqui nesse gráfico. Tem aqui uma única oscilação um pouco mais forte aqui, que gerou esse drawdown aqui de menos 9 unidades. Beleza. O método se mostra aqui como validado já, inclusive muito bem validado, até por sinal. Exatamente por quê? Porque eu estou olhando um bloco mais robusto do que necessário aqui para a validação. Poderia colocar aqui tranquilamente 250. Aí cabe o teste, né, pessoal? A gente vê um teste. Mas quando eu tenho esse tipo de validação, onde esse número aqui, ó, fica muito acima desse, tá me indicando realmente que eu estou usando um bloco bem robusto, tá? E claro, né, pessoal, que eu estou olhando uma curva bem positiva, então isso ajuda também. E aqui se espera que nas próximas 400, então eu vou copiar essa parte também agora aqui, tá? Que se espera o que aqui pro teste real de validação? Se espera que fique dentro desse intervalo, tá? Entre 8,6% a 23% de ROI, com tendência de aproximar a média de 16%. E aqui eu tenho os outros dados que eu vou copiar também para nós verificarmos agora a validação prática que eles estão fazendo, beleza? Então tá aqui todos os dados que eu precisava até o momento. Então vamos lá. Deixa eu apagar o Away aqui. E o Home agora sim, vamos para a parte de validação prática. Começa aqui a validação, Pinnacle. E bolsa, tá? Feito os testes aí em duas feeds, duas casas aí para
Vai ver o comportamento aqui. Eu vou botar tudo junto, tá? E vamos lá. Tá aqui o teste de validação prático, então, também ainda longe de um bloco, se bem que aqui, como eu falei para vocês, estão olhando um bloco bem robusto, não sei como eles fizeram, mas tenho certeza que eles estão fazendo também um bom trabalho nessa parte, mas apenas para nós termos essa noção aqui juntos, tá? 144 bets com ROI de 8%. O que estava previsto? Ele está próximo ao ROI mínimo previsto, ó, no bloco de 400. Mas, como temos poucas bets, ainda pode mudar, né? Tem bastante coisa para acontecer ainda até fechar um bloco. Um desvio padrão um pouco mais alto agora aqui, tá? De 0,76 foi para 0,83. Mais uma vez, lembrando que o volume aqui ainda é baixo, então esse ROI, tanto o ROI quanto o desvio padrão, quando chegar em 400, tendem a alinhar mais aqui com as nossas médias previstas no backtest. Mas assim, o método aqui já começa a mostrar um comportamento bem dentro do previsto, do que a gente viu no backtest. Então tá, é isso. Vamos esperar então o método agora na parte prática fechar um bloco aqui. Neste draw aqui, seriam mais dois, né, pessoal? O draw e o LTD. Então assim, quando o Pedro veio falar comigo, o pessoal que está envolvido aqui neste projeto, quando eles vieram falar comigo, eu perguntei, para uma das primeiras coisas que eu perguntei, qual o volume deste método de empate mensal, qual o volume mensal? E a resposta que eles me deram foi, em média, 150 bets. Então eu já de imediato fiz uma sugestão para eles e, pelo jeito, parece que deu bom o resultado aí dos estudos. Porque assim, já trazendo para vocês esse conceito, o empate, ele dificilmente consegue um volume suficientemente grande num mês para garantir que você tenha um bloco de validação dentro desse período. Por que isso acontece? Exatamente por causa da odd média muito alta, né, pessoal? O draw tem uma odd média lá acima de 3. E o que acontece quando a gente tem essa odd média? A gente precisa de um bloco de validação maior. Vou botar aqui por cima, tá? Cada método é um método, mas por cima você vai precisar aí de 800 bets para conseguir chegar no bloco de validação para o draw. Então, veja que com 150 por mês, você precisaria aí 4, 5 meses para conseguir alcançar um bloco de validação. Tudo que acontece em intervalos inferiores ao bloco não está dentro da nossa previsão. Tudo que a gente quer é finalizar o bloco de validação para entender se o método está realmente correspondendo à expectativa. Então veja o que acontece que na prática você usa um método de empate e ele tem 2 meses em sequência negativo ou 3 meses em sequência negativo. Isso sem sair da validação. Claro, para quem conhece o método, entende essa parte que eu estou mostrando para vocês, tá tudo certo. Eu estou aceitando esses meses negativos porque eu vou chegar lá no meu bloco de validação e eu espero que o método corresponda, já que eu estou fazendo um bom trabalho aqui. Mas o que acontece em intervalos menores, como um mês, a gente não sabe. Então é comum que tenha 2, 3 meses negativos sem que tenha nada a ser feito. Tudo dentro do previsto, dentro da validação. Então você entende? Claro, porque o método de empate não vai volumar 800 bets no mês. Tá? Pode ser que tenha um método, você cria um método assim, tudo bem. Não é o caso aqui. Então eu sugeri para eles unirem o LTD com o draw. Porque o LTD tem uma odd bem mais baixa. E o que acontece? São métodos opostos. Então a variância de um é absorvida até certo ponto pelo outro. Então temos uma probabilidade de gestão integrada aqui desses dois métodos que funcione muito bem. E exatamente o que nós vamos fazer. Eu já vou abrindo aqui então para nós finalizarmos o vídeo, mostrar para vocês bem completo aqui. Vamos ver separado isso aqui para a gente dar uma analisada nessa parte que eu falei para vocês. Vamos lá. Vou pegar então aqui o PL só do draw, tá? Vamos olhar o LTD depois. E vou pegar aqui 800 primeiras bets aqui, até porque ele tem um pouquinho mais só que 800 aqui, tá? Então aqui 800. Vamos lá para nossa planilha de validação. Porque o que acontece? Se eu estou olhando um bloco menor aqui, aqui o exemplo, a planilha já está configurada para 400 de bloco, tá? Mas eu tenho aqui também, ó, 800, tá? Show de bola, perfeito. Em 400 já me mostrou validado. Aqui tem um perigo, uma possível armadilha para a gente ficar esperto. A gente precisa entender a odd média. A odd média tem, olha o desvio padrão dessa odd média, pessoal. É isso que eu quero, preciso que vocês entendam aqui. Olha o desvio padrão dessa odd média. Veja que na odd média 166, o nosso desvio era próximo a 0,7. E agora nós temos um desvio padrão aqui de 1,64 e 1,66 no bloco 2.
desvio padrão bem alto. Esse desvio padrão indica o quê? Que nós podemos ter curvas de variância maiores aqui, que resultam num drawdown maior, que aqui para mim até está bem baixo, dado que o empate tem essa variância maior, é a natural do método. Resultados muito bons aqui, tanto no bloco de 400 quanto no bloco de 800, mostrando a validação. E aqui a questão da validação, que eu estou só terminando de falar o que eu estava falando para vocês, né? Aqui no bloco de 400, a gente não tem um bloco ideal para essa odd média, tá? A gente não tem. Porque vai que o método pegue uma curva positiva, que foi o que aconteceu aqui, ó, nas primeiras 400 aqui, ó. Pegou uma curva muito boa, daí a gente vai ter a validação. A planilha vai entender somente o que você está colocando aqui. Entendeu? Você precisa fazer essa análise de comparação com a odd média, com o volume que você precisa. Agora 800 sim, 800 sim já é um volume interessante para a gente observar no empate. E podemos ver aqui que o método está muito bem, né? 21% de ROI aqui em 800 bets, ótimo. Um drawdown bem baixo até, na minha opinião, creio, tá? Quando a gente olha aqui o drawdown, pessoal, não quer dizer que nós nunca vamos ter aqui em algum momento o drawdown maior que esse, não é isso que está dizendo. Que está nos dizendo que nessas 800 bets a queda máxima do lucro acumulado foi menos 17. Entendeu? Só isso. Com certeza, no método de empate, em algum momento vai ter drawdown bem maiores que esses, tá? Isso pode ter certeza. Show? Mas, beleza. Veja que nós temos um desvio padrão alto aqui. Ó. Vamos concentrar mais no desvio padrão. E qual é o objetivo quando eu dei essa sugestão para eles colocarem o LTD junto? Exatamente por serem seleções inversas do mesmo mercado, então eu teria uma previsão aqui de diminuição do desvio padrão e da variância do método. Para resolver o problema que eu falei para vocês de ter 2, 3 meses negativos e tudo certinho dentro da validação. Certo? Então vamos fazer isso. Porque eu tenho aqui também o LTD, né? Porque eu nem olhei a parte prática, tá, pessoal? Eu vou ver junto já para a gente também não enrolar muito aqui. Mas beleza, o LTD eu tenho backtesting de 400 e tá tudo certo porque a odd média vai ser bem mais baixa. E eu tenho uma validação também aqui já interessante, a validação prática, tá? Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, a coluna data e vou tentar pegar aqui só a parte do backtest, tá? Show? Tranquilo, eu vou fazer o seguinte agora. Vou selecionar todas essas datas e vou pedir para classificar aqui, de forma que nós vamos simplesmente misturar o draw com lei observando o tempo. Então vamos lá, do mais antigo, vou expandir a seleção aqui para os lucros acompanharem aqui esta nova formatação. E agora sim, ó, coisa linda, olha que coisa linda. Temos 1.200 bets aqui, tá? Juntando, né, o backtesting do draw e do LTD. E vamos lá de novo aqui, ó. Já de cara aqui, a gente nota realmente uma redução do desvio padrão. Bem interessante, tá? Bem interessante essa redução. Também notamos uma redução do drawdown observado no período histórico do backtesting. Um ROI bem interessante. E eu não preciso muito aqui para perceber que realmente faz sentido a junção dos dois, tá? Tudo melhora aqui, tudo melhora. Tem um drawdown menor, tem uma variância menor. O nosso gráfico mesmo é que a gente vê que ele está bem estável. Show de bola, perfeito. O que faltou então aqui para nós verificarmos? A validação prática, né? O que está acontecendo na prática com esses dois métodos? Eu vou fazer da mesma forma, tá? Vou juntar os dois já. Veja o nosso desvio padrão lá. Claro, temos um primeiro bloco maior, né? Um 45, bem dentro daquilo que nós vimos no backtesting. Isso aqui é importante. E um desvio padrão agora no bloco 2 um pouco menor, porém com volume baixo ainda também aqui, né? Veja o drawdown. Lá estava 15, aqui está 14,8. 14,9% ROI, volume. Tá lindo, perfeito. Aqui parece que, no meu ver, aqui eu não preciso muito aqui para entender que realmente
fez total sentido unir esses dois métodos, tá? O LTD e o Draw. E aqui sim, veja que eu juntando ali os dois blocos, eu já tenho 500. Poderia mudar aqui para verificar um bloco de 500, tá? Mas enfim, trazendo esse conteúdo para vocês, para a gente verificar juntos aqui os principais características de um método em relação à validação, para a gente já entender o que a gente pode esperar, tá? Claro que vocês viram ali que a validação ainda está em andamento, a validação prática. Então, aproveito também já para fazer o convite para vocês entrarem lá. Com certeza o pessoal está fazendo um trabalho bem profissional aí. Eu torço muito para que tudo funcione conforme a expectativa aqui, beleza, pessoal? No mais é isso, um grande abraço a todos e tamo junto.